Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à página do Bazar Horizonte. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Boa noite, Lídia querida, seja bem-vinda também. Obrigada, Lídia, por ter compartilhado a nossa aula. Quem for chegando aí também e puder, vai compartilhando aí a nossa aula de hoje, que mais pessoas possam vir aqui participar com a gente, tá? Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Lúcia, bem-vinda. Então, gente, olha só, vou ensinar para vocês hoje esse tapete, tá? A gente vai utilizar 2 pontos fantasias para fazer essa peça, na verdade 3, né, que a gente tem aqui também no biquinho. Então, é uma peça aí até fácil de fazer, tá? Para quem é muito iniciante, talvez não consiga fazer, tá bom? Por conta aqui do nosso tempo também, né? A gente só tem uma horinha aqui para explicar tudo para vocês, então, talvez se for iniciante, talvez não consiga estar fazendo, tá? Mas quem já tem habilidade aí com crochê, com certeza vai conseguir fazer essa peça, tá bom? Então, vamos chegando por aí, vamos me falando de onde vocês são. Com um tapete aqui bem grande, ele ficou com 78 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura, tá? Boa noite aí pra todo mundo. Boa noite, Elisa, Luciana, Terezinha. Muito obrigada, Lídia. Boa noite, Viviane, Janete. Obrigada, Janete. Gente, então, eu vou estar virando a câmera aqui para estar me apresentando para vocês, tá bom? Para quem ainda não me conhece. E na sequência, a gente tá continuando aqui com a nossa aula, tá bom? Então, com licença só um pouquinho. Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui à página, então, do Bazar Horizonte. Tô muito feliz em poder estar aqui com vocês novamente. Para quem ainda não me conhece, então, eu sou Didi Mello, eu sou artesã, sou professora de crochê e também parceira da Círculo, tá? Obrigada, Lídia querida! A Lídia sempre participando, né? Muito obrigada mesmo, Deus abençoe, tá bom? Então, gente, eu vou estar virando novamente aqui a câmera pra gente estar começando, então, a nossa aula, tá? Então, quem puder, continua compartilhando aí, para que mais pessoas possam vir aqui também aprender a fazer a nossa peça de hoje, tá? Então, com licença novamente. A Luciana é de Paraíba do Sul, estado do Rio. Seja bem-vinda. Gisele, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, olha só. Para trabalhar essa peça, a gente vai precisar fazer pontos múltiplos de 3, mais 2 e mais 2 para virar, tá? Só que um ponto múltiplo de 3, ele precisa ser um número ímpar, tá? Se for um número par, não vai fechar na segunda carreira aqui certinho. Então, precisa ser ponto múltiplo de 3, mas desde que o resultado seja ímpar, tá bom? Então, para estar fazendo a peça aqui do tamanho da minha, vocês precisam iniciar aí com 69 correntes, né, para o múltiplo de 3, mais 2, tá? Então, vai dar 71 e mais 2 para virar. Então, vai dar no total 73 correntinhas. Então, se vocês quiserem fazer a peça aí da largura da minha, que ficou com 49 centímetros, vocês iniciam aí com 73 correntinhas no total, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo uma amostra para vocês, dos pontos fantasias que a gente vai utilizar nessa peça, tá? Para que eu possa mostrar todos os detalhes para vocês aí do bico, depois de acabamentos, tá bom? Boa noite, Eliane, de Caruaru, Pernambuco. Seja bem-vinda. A Lúcia de São Paulo. Muito obrigada, Lúcia. E o fio que a gente vai estar utilizando aqui hoje é o fio Barroco Max Color, número 6, tá? Essa cor aqui é o rosa quartzo. Uma cor bem bonita. E vou estar utilizando também o Barroco Natural, número 6. Aí, vocês podem brincar aí com as cores, né? Quem quiser pode fazer tudo numa cor só, quem quiser pode fazer aí nas cores do Natal, né? Ou aí da Copa do Mundo também, da bandeira, né, no caso. E vou estar utilizando aqui
uma agulha de número 4, tá? Porque o meu ponto é apertado. Quem tiver o ponto solto, pode utilizar uma agulha de número 3,5, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Então, vou estar começando aqui com rosa quartzo. Então, aqui, como eu vou estar fazendo uma amostra, então, eu vou começar com bem menos pontos, tá? Vou começar apenas com 21 correntinha para o múltiplo de 3, mais 2, que vai dar 23, e mais 2, e mais 2 correntes, no caso, que vai dar um total de 25. Então, vou iniciar apenas com 25 para estar mostrando o ponto fantasia que a gente utilizou nessa peça, tá? Então, fiz aqui 25 correntinhas. Vocês façam aí no total, 73 correntinhas, né? A Gisele é de Limoeiro, Pernambuco, seja bem-vinda. A Zulmira é de Cuiabá, Mato Grosso, seja bem-vinda. Boa noite, Mariliana, querida. Obrigada por estar aqui, tá bom? Então, feito lá as correntinhas, a gente vai voltar a partir da quinta corrente. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. Na quinta, você vai voltar, vai fazer um ponto alto. Então, aqui, 3 correntes vai ser pro nosso primeiro ponto alto e uma correntinha vai ser de espaço. Então, vou trabalhar aqui mais um ponto alto no próximo. E vou voltar, então, na correntinha que eu pulei. Então, vou laçar meu fio, vou voltar aqui, ó. Na correntinha que eu pulei, laço o fio lá atrás, estico a laçada e reservo. Cruzando. Laço o fio novamente, volto lá na mesma correntinha e faço mais um ponto alto aqui sem terminar de fazer, ó. Só estico a laçada. Então, ficou com 2 pontos cruzando por cima dos 2 pontos que a gente já tinha de base. Agora, a gente laça, tira tudo de uma vez. Então, ficou assim, ó. Então, você tem que fechar tudo de uma vez para você ficar com 3 pontos aqui, tá? Fora esse ponto inicial, você tem que ficar com 3 pontos em cada bloquinho, tá bom? Então, vamos novamente. Vamos pular uma corrente, um ponto alto no próximo e um ponto alto no próximo. Agora, a gente volta lá na correntinha que pulou, laça o fio, entra aqui na correntinha, laça o fio, puxa, estica a laçada. Laça o fio, entra no mesmo ponto, puxa, estica a laçada, aí laça, tira tudo de uma vez. Agora, a gente pula um ponto novamente e repete 2 pontos altos. Que nessa primeira carreira é um pouquinho mais chatinho de fazer por causa que a gente tá trabalhando na correntinha. Então, a gente laça o fio, volta na correntinha. Estica a laçada, laça o fio, volta na correntinha que pulou. Estica a laçada aqui, ó. Aí, laça, tira tudo de uma vez. Então, essa é a nossa primeira carreira. Vai repetir assim até o final. Sempre pulando um, trabalhando 2. E voltando na correntinha que pulou, trabalhando 2 também, sem terminar de fazer. Estica. Volta na correntinha, puxa. E laça, tira tudo de uma vez. Então, segue nessa sequência aí por toda a correntinha que você tem aí. Que no meu caso, eu vou ter menos, né? Mas a repetição é a mesma. Boa noite, Rita, seja bem-vinda.
Tá fora a minha mão da câmera, gente? A Leila tá falando que acho que tá fora a minha mão aí. Eu tô acompanhando aqui no outro celular, parece que tá dentro, gente. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Então, chegando aqui no final, vai pular um novamente. Trabalhar 2. E voltar na correntinha que pulou. Qualquer dúvida também, gente, vamos deixando aí nos comentários, tá? Feito o último bloquinho, então, da carreira, vamos fazer um ponto alto aqui no último. Deusimar, eu tô fazendo aqui um tapete, tá? Ensinando pra vocês hoje um tapete, mas eu tô trabalhando aqui uma amostrinha, né? Porque não tem como fazer um tapete aqui em 1 hora, tá? Mas tudo que eu repetir aqui, então, vocês vão repetir aí na peça de vocês, só que vocês vão ter mais pontos. Então, ó, fiz um ponto alto na última corrente. Agora, a gente vai vir aqui no primeiro ponto, vamos fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha pro primeiro ponto alto, uma correntinha de espaço. Então, ó, assim ele fica do lado avesso e assim do lado direito. Então, aqui a gente pula daí um ponto, faz um ponto alto, uma corrente, pula um ponto, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. Então, vocês vão repetir assim até o final da carreira, fazendo um ponto alto, uma corrente, pulando um ponto de base. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, Leila. Obrigada por ter compartilhado, Roseli. Então, gente, lembrando também, esses materiais que a gente tá utilizando aqui hoje, vocês encontram no Bazar Horizonte, tá bom? Eles têm um site também, para quem não sabe, que é o www.bazarhorizonte.com.br. Então, a gente segue aí nessa sequência, tá? Uma corrente, vai pular um ponto alto. Uma corrente, e aqui no final a gente pula esse ponto e faz um ponto alto aqui nesse ponto de corrente. Ficando assim, então, nossa segunda carreira. Vira o trabalho. Aqui no primeiro ponto, vai trabalhar um ponto baixo, uma corrente pro primeiro ponto alto. Vamos pular aqui um ponto de base, então, que é a correntinha. Vamos fazer aqui um ponto alto no próximo. E um ponto alto aqui no espaço de corrente. E agora, a gente vai voltar, então, no espaço de corrente para fazer os 2 pontos cruzados. Então, a gente repete novamente a primeira carreira, só que agora a gente tem a base de pontos aqui para trabalhar, tá? Então, aqui, agora a gente laça o fio, volta aqui nesse espaço, faz 1, 2. Aí, laça, tira tudo de uma vez. Então, a gente cruzou também aqui 2 por cima dos 2 pontos altos que a gente já tinha. Obrigada, Roseli, por ter compartilhado. Boa noite, Valquíria. Então, a gente segue nessa sequência, ó. Você tem que cuidar, igual aqui eu já usei esse espaço. Então, eu vou pular um, vou no próximo. E um ponto alto no próximo. Agora, eu preciso voltar, então, no ponto anterior. Então, o meu ponto anterior é o ponto alto, ó, que eu pulei. Então, é nele que a gente vai trabalhar os 2 pontos aqui juntos, ó. Volta lá. E fecha tudo de uma vez. Às vezes, vai dar certo de você trabalhar os 2 pontos cruzados no espaço de corrente, e às vezes vai dar certo de trabalhar em cima do ponto alto. Então, aqui a gente pula, então, sempre vai ter que pular um. Às vezes, você vai pular ponto alto, e às vezes vai pular correntinha. Então, aqui no caso, o próximo ponto é correntinha, então, você pula aqui uma correntinha. Trabalha um ponto alto em cima de ponto alto, um ponto alto no espaço de corrente. E vamos voltar aqui, então, no espaço de corrente e trabalhar os 2 no mesmo espaço e laça, tira tudo de uma vez.
Agora, então, a gente pula novamente aqui um ponto e repete, ó, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, a gente volta aqui no ponto alto para trabalhar os 2 cruzados. Pula um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo espaço. E vai voltar aqui no espaço de corrente, né? Que aqui é a correntinha que a gente pulou. Então, a gente vem aqui no espaço. Valquíria, não vai ter receita escrita, tá? Somente o passo a passo mesmo. Então, pula um ponto. Aqui, o que você tem que cuidar é só não voltar no ponto que... trabalhar no mesmo espaço que você já trabalhou, tá? Põe outro ponto alto, igual às vezes ele fica escondidinho, né? Então, mas aqui tem já um ponto, então você tem que pular um e trabalhar 2 pra frente. Então, aqui a gente volta no ponto alto, que é o ponto alto que a gente pulou. Pulou um ponto alto no próximo e um ponto alto no espaço. E vou voltar aqui no espaço decorrente e vou trabalhar 2. E aqui no ponto alto de corrente, eu vou pular numa correntinha e vou vir aqui, ó, na segunda correntinha. Porque a gente tem que deixar uma correntinha ali de espaço, né? Ficando assim. Correntinha de espaço ficou mais escondidinha ali. Então, essa vai ser a nossa repetição, tá? Aqui da parte rosa, esse vai ser o ponto. Vamos trabalhar uma carreira desse ponto cruzado, uma carreira aberta, de um ponto alto, uma corrente de ponto alto, pulando sempre um ponto de base. Aí, depois, você repete novamente, tá? A carreira de ponto cruzado. Então, você vai repetir essas 2 carreiras aqui, ó, a segunda e a terceira carreira, até você ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Eu trabalhei com 7 carreiras aqui, tá? Aí, vocês vê o que vocês querem para a peça de vocês, ok? Então, aqui, se você fosse começar a próxima carreira, você ia fazer a mesma coisa aqui, ó. Já fizemos na segunda. Você ia começar aqui com ponto baixo, uma corrente de espaço e ia pular um ponto. Uma corrente, pular um ponto e um ponto alto no próximo, tá? Então, vou fazer isso agora na cor cru já. Vamos supor que eu já tenha feito as minhas 7 carreiras desse ponto fantasia. Agora, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o próximo ponto fantasia. Então, vou voltar aqui, vou deixar só com 3 carreirinhas. Faço uma correntinha aqui pra finalizar, corto. Então, é aqui como se eu já tivesse feito as 7, tá, gente? Então, agora, a gente vai começar pelo lado avesso com a cor cru. Então, vou fazer aqui minha laçadinha inicial. E vou trabalhar, então, aquela carreira que eu já estava explicando pra vocês. É igual, tá? Que é essa carreira aberta. Então, aqui a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha pro primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vai trabalhar aqui, pulando um ponto alto no próximo, uma corrente. Pula um ponto alto no próximo. Uma corrente, pula um ponto alto no próximo. Então, a gente segue nessa repetição até o final da carreira. Simone, eu tô fazendo um tapete, tá? Aqui eu tô fazendo uma amostra, mas esse modelo aqui de tapete que eu tô explicando como fazer, tá? A Adélia é de Primavera do Leste, Mato Grosso. Seja bem-vinda. Então, aqui, como eu já expliquei essa carreira, vou fazer um pouquinho mais rapidinho. E aqui no final, a gente fecha, faz um ponto alto na correntinha, e o meu primeiro ponto é um ponto baixo, uma corrente. Aí, vira o trabalho.
um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha de espaço. Agora, diferente desse ponto, a gente pula 2 pontos, tá? Então, pulo 1, 2, no terceiro ponto, que no caso é a correntinha, a gente trabalha um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente, vou voltar aqui, ó. Como eu tenho uma corrente, então eu tenho que pular um ponto aqui anterior. Então, eu venho aqui daí no espaço de correntinha. Agora, eu pulo 2 novamente. Então, aqui eu já utilizei para fazer um ponto alto. Então, eu pulo um ponto alto, uma corrente, e faço um ponto alto no próximo, no terceiro ponto. Uma corrente. Vou pular, então, a corrente e vou voltar aqui no ponto alto, ó. Então, a gente vai cruzar também, só que agora a gente cruza com um só. E com a correntinha aqui de espaço. Então, pulo essa corrente e volto no ponto alto. Agora, a gente pula novamente dois pontos. Então, aqui, os seguintes são uma corrente e um ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular a corrente. Desculpa, eu vou pular o ponto alto, né? E vou voltar aqui no espaço de corrente. Então, vai ficando assim, ó. Às vezes, dá certo de você cruzar em cima dos 2 pontos altos. E às vezes dá certo de você cruzar nos espaços, tá? Então, a gente segue assim, sempre pulando 2, um ponto alto no próximo, uma correntinha, pula uma corrente anterior ao último ponto que você fez e vem aqui no penúltimo. Pula 2, então, aqui vai dar bem no espaço. Uma correntinha, pulo o ponto alto e volto no espaço de corrente. Pulo 2, um ponto alto no próximo. Uma corrente, pulo aqui a correntinha e volto no ponto alto. Sempre para voltar, então, sempre para voltar, você vai ter que pular uma corrente também de base ou um ponto alto, às vezes que dá certo de pular o ponto alto, tá? Como a gente faz uma correntinha, então, a gente tem que pular um também na base. Então, aqui, chegando ao final da carreira, daí, você vai pular 2 pontos, vai fazer um ponto alto no espaço. Uma correntinha, laço o fio, pulo o ponto alto e venho no espaço de corrente. E faço um ponto alto aqui tem um ponto baixo, uma corrente, eu faço na corrente. Finalizando a carreira, então. Agora, a gente vira o trabalho e repete novamente essa primeira carreira que a gente fez em cru, tá? Então, aqui um ponto baixo, uma corrente de espaço. Vamos pular um ponto. Então, aqui a gente tem ponto alto e correntinha, né? Ponto alto e correntinha. Então, aqui, para pular um ponto, a gente vai pular o ponto alto, então, vai ter que fazer um ponto alto no espaço de corrente. Uma correntinha. Aqui, agora, a gente tem 2 pontos altos. Então, pula um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Uma correntinha. Vai pular aqui a correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Então, aqui, você sempre vai pular um também, independente se é corrente ou ponto alto. Então, pulo o ponto alto, aqui vai dar certo de entrar dentro do espaço de corrente. Uma correntinha, pulo um ponto alto no espaço. Desculpe, gente, tem um ponto alto antes, tá? Então, pulo um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente, então, um ponto alto em cima do ponto alto. Então, sempre vai pulando um, tá? Indiferente se é correntinha ou ponto alto. Tem que pular um sempre. Uma corrente, pula um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto no espaço de corrente. Uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto de início da carreira.
Então, gente, aqui também nesse ponto fantasia, vocês vão repetir sempre essa carreira e essa carreira. Essa carreira e essa carreira, tá? Vou explicar novamente o início aqui dessa terceira carreira em cru. Dessa segunda carreira em cru. Só pra não ficar dúvida, tá? Aí a gente já vai partir pro acabamento da nossa peça, tá bom? Então, vou voltar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Aqui, a gente, então, tem que pular 2 pontos. Então, a gente vai pular 1, 2... No terceiro, um ponto alto. Uma correntinha, vai pular aqui o ponto anterior e no espaço vai fazer outro ponto alto. Sempre vai pular, então, 2 pontos, um ponto alto no próximo, uma correntinha, vai pular o ponto anterior e no penúltimo aqui, você faz o ponto alto. Então, aqui a gente pulou uma corrente, um ponto alto no espaço, uma corrente e vai voltar, então, aqui no espaço anterior. Então, vai pular o ponto alto e vai voltar aqui. Então, vai ficando assim novamente. Então, vocês vão repetir sempre essa e essa carreira, tá? Não vai dar sempre certinho de pegar em cima do ponto alto para cruzar. Às vezes, vai dar em cima aqui desse ponto alto e desse, né? Que tem a correntinha aqui do espaço. E, às vezes, vai dar certo de você pegar aqui, ó, no espaço de corrente, tá bom? Igual a gente já fez aqui na anterior, ó. Uma vez vai dar certo de pegar em cima dos 2 pontos para cruzar, outra vez no espaço. Depois, dá certo novamente de pegar em cima dos 2 pontos altos, ok? Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras também no cru, tá? Aí, voltei a trabalhar novamente o ponto fantasia que a gente iniciou, tá? Fiz mais 7 carreiras. Então, foi fazendo de 7 em 7 carreiras esses 2 pontos fantasias. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 também listras eu fiz, tá? Terminando com rosa quartzo de novo, ok? Então, aí, vocês veem o comprimento e que fica a peça de vocês, tá? E vocês façam aí as listras de vocês. Quem quiser pode trabalhar também com os restinhos de fios, né? Pra fazer uma peça aí colorida, com várias listras. Então, aqui eu já tenho um passinho adiantado, tá? Então, você começa com rosa, com esse ponto, e termina também com o mesmo ponto no rosa. Agora, para fazer o acabamento, vamos trabalhar aqui, daí uma correntinha, vai fazendo um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto. No ponto alto, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Aí, um ponto baixo aqui, é onde foi feito o ponto alto na corrente. E somente um ponto baixo aqui no corpo do ponto. Aí, aqui eu trabalho na cabeça do ponto um ponto baixo. No corpo do ponto, trabalho 2. Então, aqui, quando é ponto alto normal, eu trabalho 2 pontos altos pegando o corpinho do ponto, tá? Aí, aqui, como a gente tem um ponto baixo e uma correntinha para formar o ponto alto, então, vou trabalhar só um pegando o corpinho do ponto. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo aonde eu fiz o ponto alto e um ponto baixo no corpo do ponto. E aqui eu tenho o meu ponto alto normal, ó. Então, aqui eu trabalho também um ponto baixo na cabeça do ponto. E 2 pontos baixos no corpo do ponto. Porque se você colocar 2 pontos altos em cada... 2 pontos baixos em cada espaço que você tem, você vai ficar com muito ponto e vai criar onda na tua peça, tá? Então, a gente tem que ir trabalhando assim. Ou você vai fazendo aí na tua peça, vai vendo como que tá ficando melhor, tá? Aqui no meu caso, trabalhando dessa maneira, foi o que deu certo. Então, a gente trabalha sempre um ponto baixo aqui na cabecinha do ponto, né? Ou no pezinho, onde fez o ponto alto. Como aqui meu ponto alto de corrente, então, eu trabalho só um. Aqui, essa pontinha, você já pode trazer pra escondendo. E continua repetindo. Ponto baixo na cabeça do ponto, aqui no corpo do ponto alto, 2 pontos baixos. Um ponto baixo aqui
onde foi feito o ponto alto. E aqui no corpo do ponto, só um ponto alto, baixo aqui na cabeça do ponto, 2 pontos baixos aqui nesse ponto, porque ele é ponto alto normal. E aqui a gente chega, então, lá no nosso início da peça, ó. Então, aqui no pezinho desse ponto tem uma correntinha que a gente vai trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo espaço, formando o cantinho. E vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, né? Ficou essas alcinhas da correntinha. Então, para cada alcinha aqui, um ponto baixo. Eu tô utilizando aqui, Eliara, o fio Barroco Max Color, número 6, e o Barroco Natural também. Então, vamos seguindo por toda essa base, fazendo um ponto baixo. Vou fazer até chegar no outro cantinho. Aqui, então, a gente tem daí o ponto de corrente. Então, aqui na segunda correntinha, a terceira, na verdade, né? A gente faz aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo no mesmo ponto. E aqui, daí, a gente respeita igual a gente fez lá do outro lado. Aonde a gente tem ponto de corrente, a gente trabalha só um ponto baixo no corpo dele e um ponto baixo aqui na cabecinha. E aqui eu tenho um ponto alto normal, eu trabalho, então, 2 pontos baixos. E um ponto baixo aqui na cabeça do ponto. Então, a mesma quantidade de pontos que você colocou numa lateral, você tem que colocar agora na outra. Sempre é bom contar, tá? Porque depois, na hora de fazer o bico, você não ficar com um lado com mais pontos do que o outro. Então, não vou dar toda a volta, tá, gente? Pra poder explicar o bico pra vocês. Obrigada, Ana. Boa noite, Silvia. Gente, só um minutinho, que eu tô utilizando o restinho que eu tô aqui do fio. E deu uma emboladinha, tá? Então, vocês vão contornar toda a sua peça assim, chegando aqui, ó, onde tem o ponto baixo, uma correntinha, aqui na correntinha, você vai fazer um ponto baixo aqui no corpo do ponto, aqui na correntinha você vai fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto para formar o canto, e um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no final, então, a gente tem aqui na cabeça do ponto já um ponto baixo. Então, você vai fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo ponto, 2 correntinhas, e vai fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vai subir uma correntinha e vai vir aqui no mesmo ponto fazendo um ponto baixo. E vai trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, tá? Eu gosto de sempre trabalhar 2 para ficar mais retinho aqui a lateral da peça, porque na primeira carreira ela fica meio com essas ondinhas, né? Então, aí na próxima carreira ele se acerta, tá? Então, você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Aí, quando eu vim fazendo ponto baixo, chega aqui no cantinho, ponto baixo sobre ponto baixo, e aqui onde tem as 2 correntes, você vai repetir um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo espaço, tá? Pra formar o cantinho novamente. E ponto baixo sobre ponto baixo. No próximo canto, mesma coisa. Chegou aqui no cantinho onde tem as 2 correntes, vai fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo espaço, pra formar o canto e ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então, ficando aí com um total de 2 carreiras. Quem não quiser fazer a próxima carreira de ponto baixo também, fica bem a gosto, tá? Eu gosto pra ficar mais retinho a lateral da peça, tá? Então, agora a gente vai fazer o biquinho, tá bom? Ó, esse biquinho aqui que eu trabalhei, tá? Quem quiser pode estar trabalhando outro bico também, fica bem a gosto, tá, gente? Uma coisa que eu falo também, quando for fazer a segunda carreira de ponto baixo, é tentar apertar o ponto, tá? Não fazer o ponto muito solto, para que a tua peça não fique muito criando onda também, né? Às vezes você faz aí,
com o ponto muito solto essa carreira, e a próxima, aí você vai notar que vai estar sobrando ponto. Às vezes, é só falta de você apertar um pouquinho mais o ponto, ou trocar o número da agulha, tá? Para um número menor. Então, vou começar aqui, então. Vamos supor que eu já cheguei no final da carreira. Então, aqui, após você ter finalizado a carreira, fechou com baixíssimo, a segunda carreira, então, daí você vai começar, vai pular um ponto de base e vai fazer um ponto alto no próximo. Ai, gente, desculpa, então, você fechou com baixíssimo, né, aqui, no primeiro ponto baixo. Aí, você vem aqui, pulando um ponto e outro, tá? Você faz 2 baixíssimos para chegar no próximo espaço, tá? Vou fechar aqui como se eu tivesse feito aqui, senão vai ficar confuso, né? Então, vamos supor que eu cheguei aqui ao final da carreira. Vou fazer aqui um ponto baixo, só supondo que eu tô chegando ao final da carreira, tá? Pra formar o cantinho, vou trabalhar 2 correntinhas. E fecho daí a carreira com baixíssimo, o primeiro ponto baixo. Então, aqui, esse já é o meu primeiro ponto. Então, vou pular um ponto, né? Que esse é onde eu fechei já meu primeiro ponto, e mais um. Então, vou fazer mais um baixíssimo. Tá? Então, aqui é como se eu tivesse pulado 2 pontos. O ponto aqui início e o segundo. Aí, eu venho aqui no próximo, vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas. Vou utilizar o marcador para início de carreira, que é mais fácil você colocar um marcador para fazer esse ponto, tá? Então, aqui, ó, na segunda correntinha, pegando essas 2 alcinhas, você coloca o marcador que vai facilitar você fazer o primeiro ponto. Então, agora a gente vai trabalhar, laçar o fio, vai voltar aqui no mesmo ponto, ó. Você pode segurar o marcador, laça o fio, volta aqui, ó, no primeiro ponto, 1 e 2. Aí, você laça e tira tudo de uma vez. Para que também a tua correntinha não se esconda aqui debaixo do ponto, aí no final da carreira você acaba trabalhando no próximo ponto, esquecendo do primeiro ponto, tá bom? Então, o marcador serve tanto para facilitar para você fazer o ponto e para você também não perder o primeiro ponto da carreira. Agora, a gente laça o fio, pula só um ponto. E um ponto alto no próximo, e faz novamente os 2 pontinhos aqui fechados juntos. Agora, a gente pula 2 pontos e um ponto alto no próximo. Aqui, a gente tem que pular um, depois pular 2, porque se eu ficar sempre pulando um, vai embabadar aqui meu bico. E se eu pular sempre 2, vai repuxar. Então, aqui na minha peça, eu tive que fazer essa adaptação, tá? E faço meus 2 pontinhos. Então, pulei 2, vou pular só um. Faço um ponto alto no próximo, laço o fio, volto aqui 1, laço o fio, volto no mesmo espaço 2. Laço, tiro tudo de uma vez. Pulei 1, agora, então, eu pulo 2. E repito aqui os 2 pontos juntos. Agora, eu pulo só 1. E repito os 2 pontos juntos. Como eu pulei 1, agora eu pulo 2. Então, você vai vendo aí na sua peça, tá? Depende muito da atenção do ponto de cada pessoa, né? Às vezes, você não precisa pular sempre, 1, depois 2, 1, depois 2. Às vezes, você precisa pular 2, para depois pular 2 vezes 2, para depois pular 1. Às vezes, você precisa fazer 2 vezes pulando 1 só. Então, vai depender muito aí, tá? Então, aqui eu pulei 2, agora eu vou pular 1. Agora, eu pulo 2. E aqui, pulo 1, tá? Aqui fechou bem certinho, né? Pulando 2 e pulando 1. Pode acontecer que durante a tua carreira, às vezes, você tem que pular 2 vezes 1, tá? E não seguindo aqui, pulando 2, depois pulando 1, pra fechar a carreira. Às vezes, você vai precisar fazer essa adaptação aí, tá? A gente, só um minutinho.
Então, aqui daí, chegando no cantinho, ó, aqui eu vou pular só um, aqui eu vou trabalhar um ponto alto, trabalho 2 nele fechado juntos, mais um ponto alto no mesmo espaço, faço os 2 pontos juntos, e mais um ponto alto no mesmo espaço, tá? Porque como aqui é canto, então a gente tem que colocar 3 no mesmo lugar. Então, aqui nas 2 correntinhas, ficou com 3 pontos altos, com 2 pontos fechados juntos neles. Agora, a gente segue. Agora, eu vou pular um. Então, aqui tem esse primeiro ponto, que é o do canto, e mais um. Então, eu vou pular o do canto e vou fazer mais um ponto alto no próximo. Então, vou começar aqui pulando um. E repito o mesmo ponto, tá? Aqui na ponta da peça, você vai fazer a mesma coisa. Vai pular um, depois vai pular 2... E vai fazer os 2 juntos. Agora, pula só um e repete. Então, você vai trabalhar por toda a volta da sua peça assim, tá? Com esse pontinho, que vai ser o nosso bico, tá? E nos cantos, você vai colocar sempre 3, tá bom? Se você, minha peça tá repuxando muito, então, coloque mais um ponto alto aqui com 2 juntos, tá? Ficando com 4. Vai vendo aí sua peça, vai colocando aí na superfície reta, né? E vai vendo o que você precisa adaptar na sua. Aqui na minha deu certinho com 3. Então, agora a gente vai trabalhar... você vai contornar toda a sua peça, então, nos cantos, fazendo 3 no mesmo lugar, né? Contorna toda a sua peça assim, chegando ao final da carreira. Aqui no canto, você vai fazer 3 também no canto e vai fechar sua carreira com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha onde tá o marcador, tá? Vai cortar o fio, a gente vai usar o cru daí. Deixa eu cortar meu fio aqui. Então, pra fazer o biquinho, vamos fazer assim. Então, vai prender aí em qualquer espaço aqui, ó, vai fazer um ponto baixo. Vai trabalhar 4 correntes. Volta no ponto baixo, faz um ponto baixo. E aqui no espaço, trabalha um ponto baixo. Trabalha 4 correntes, volta aqui no ponto baixo, faz um ponto baixo e um ponto baixo aqui no espaço. 4 correntes, volta no ponto baixo. Então, aqui eu fiz um acabamento com picôzinho. Fica bem bonitinho também. É mais simples, né? Mas também fica bonito. Obrigada, Socorro. Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda, Lore. Boa noite, Silvia. Obrigada, Eliane. Daniele, obrigada. Então, aqui eu prendo no meu primeiro ponto aqui do canto, ó, com ponto baixo. E nesse mesmo espaço, faço 4 correntes. Um ponto baixo no ponto baixo. E aqui, então, eu volto no mesmo espaço e faço outro ponto baixo, tá? Porque aqui vai ser o biquinho do canto, tá? Então, aqui no terceiro ponto, ó. Desculpe, no primeiro espaço, entre meio primeiro e segundo ponto alto que eu coloquei no canto. Então, volto com ponto baixo no mesmo e continuo trabalhando 4 correntes, fechando com ponto baixo no ponto baixo, prendendo no espaço. Entre meio um ponto e outro. Então, você vai contornar a sua peça toda assim. Quando chegar lá no próximo canto, vai fazer a mesma coisa que fez nesse cantinho, tá? Então, ficando aqui com um biquinho ao redor da peça. Agora, pra fazer esse detalhezinho aqui, é bem simples também, né? Eu acho que vocês já estão bem acostumados com ele, mas sempre tem alguém que não sabe como faz, né? Então, vocês vão contornar toda a tua peça com o ponto picô. Chegando no final da carreira, vai fechar a carreira com o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e vai cortar o fio, tá? E arrematar. Então, aqui eu fiz o detalhezinho da minha peça com a cor cru. Então, vocês vão pegar o fio lá, ó, vão entrar aqui por baixo. Aqui eu fiz entre meio as 2 carreiras de ponto baixo, tá? Então, fica uma linha, né, entre meio a carreira.
foi nela que eu trabalhei. Aqui, como eu só tenho uma, então, vou trabalhar nessa mesmo, tá? Vai ser o mesmo lugar que vocês vão trabalhar. Eu vou trabalhar, só tem um ponto baixo, né? Uma carreira de ponto baixo, mas é bem aqui mesmo que vocês vão pegar, onde eu vou pegar pra trabalhar o detalhezinho aqui, tá? Então, você vai deixar o fiozinho lá atrás. Pode pegar em qualquer ponto. Puxa o fio pra frente. Deixa a pontinha lá atrás. E vai segurar o fio que vem do novelo. E aqui, eu vou distorcer que eu torci a correntinha, deixa distorcida, tá? E vamos fazendo ponto baixíssimo, ó. Um ponto baixíssimo pra cada ponto de base. Aqui a primeira ficou mais larga porque tá solto, tá? Depois a gente vai amarrar. Segue aqui, ó, entrando no ponto, buscando o fio lá atrás, fazendo baixíssimo. Entra no próximo, busca o fio lá atrás, faz um baixíssimo. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer na parte da correntinha do canto, tá? Então, aqui eu fiz até o último ponto baixo, aqui tá minha correntinha. Então, aqui na correntinha, eu faço um baixíssimo. Opa! E já venho pro próximo ponto baixo do canto, fazendo um baixíssimo também. Tá? Então, ficou um baixíssimo no espaço de corrente e um baixíssimo já no próximo ponto do canto. Então, a gente segue por toda a volta, assim, com esse detalhe. Ficando assim a curvinha aqui, ó. Então, vamos supor que eu já tenha que eu esteja chegando ao final da minha carreira, contornando toda a peça. Vou começar aqui um pouquinho antes. Aqui, ó, então, você contorna lá toda a tua peça, né, na carreira de ponto baixo. Vamos supor aqui que eu já esteja chegando ao final. Só pra mostrar aqui como a gente finaliza, tá? Então, você vai fazer ponto baixíssimo lá até o último ponto. Aí, você vai cortar. Puxar a laçadinha pra cima. Vai vir aqui por debaixo, ó. Essas duas alcinhas que ficaram do primeiro ponto. Pega essa pontinha e vai passar lá por baixo. Das duas. Agora, você vai entrar lá no último ponto. E nessa última alcinha que você fez aqui de baixíssimo. E vai trazer... Opa, peguei errado, acho. E vai pegar essa ponta novamente e vai levar lá pra trás. Por dentro dessa alcinha aqui. Então, aqui você ajeita pra não ficar muito repuxada e nem muito solta. Fica mais ou menos o mesmo tamanho aí das outras. Aí, você puxa da outra também, pra ajustar. Finalizando assim, então, aqui a parte da frente. E aqui atrás, daí, é só amarrar uma pontinha na outra. Pode colocar um pinguinho de cola, dar outro nó. Quem quiser pode esconder também daí essa pontinha aqui entre os pontos, tá? Pra ficar mais invisível. E assim que você finaliza a sua peça, tá bom? Vou mostrar pra vocês novamente aqui o tapete pronto, ó. Então, aqui é o cantinho. E assim a gente finaliza a nossa peça, tá? Então, ficou uma peça bem bonita, uma peça simples, né? Mas, peça assim é bom pra gente utilizar aí no dia a dia, né? Com flores, isso não é lindo, né, gente? Tapete com flores é maravilhoso, mas pra gente tá usando aí no dia a dia peças assim mais rasteiras, assim, é melhor, né? Então, espero muito aí que vocês tenham gostado, tá, gente? Vocês têm ainda alguma dúvida em relação à peça? Me falem aí nos comentários, tá? Então, gente, eu gastei no total pra fazer essa peça aqui, foi 550 gramas, tá? Que eu gastei pra fazer essa peça. Não pesei os fios separados, tá? No total, o peso total da peça ficou com 550 gramas, ok? Então, gente, eu vou estar virando a câmera aqui pra estar me despedindo de vocês, tá bom? Licença aí só um pouquinho. Voltei, gente, tá um calor aqui em Curitiba hoje.
Ainda que as luzes de iluminação, a gente fica zoando por aqui. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Obrigada, Eliane. Daniele, obrigada. Muito obrigada, Eliane, viu? Ah, a Jenny disse que fez a amostra, Jenny, que legal, viu? Disse que deu bem certinho a amostra, que bom. Depois é só reproduzir aí num tamanho maior, né? Aí você pode fazer aí da largura que você quiser, desde que seja de pontos múltiplos de 3 e esse resultado de múltiplo de 3 seja um número ímpar, tá? Eu que agradeço, Lídia querida, por sempre estar aqui, por sempre estar me acompanhando e apoiando o meu trabalho, viu? Deus abençoe. Gente, então eu quero agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Aqui com a nossa aula de hoje, com os compartilhamentos, comentários, curtidas aí, tá? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Lembrando que esses materiais vocês encontram lá no site do Bazar Horizonte, tá? Depois vão lá dar uma olhadinha, é bazarhorizonte.com.br. Tem várias opções de fios da Círculo lá pra vocês aproveitarem, tá bom? Então, gente, muito obrigada a todo mundo, tá? Fiquem todos com Deus, que vocês tenham um excelente final de semana e até mais, tá? Até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau!